E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas no capítulo 10, a partir do versículo de número 1. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Nós estamos acompanhando o Evangelho de Lucas, e Lucas vai descrevendo a caminhada de Jesus no seu ministério de anunciar o reino de Deus, a comunhão com Deus, o batismo com o Espírito Santo, ouvir a Deus, obedecer a Deus, entender a ordem, o mandamento de Deus para praticá-lo, poder para viver de acordo com a palavra de Deus, com a ordem de Deus, e ser curado, ser liberto. Isto é o reino de Deus. É Deus falando, é Deus trazendo o seu Espírito, trazendo contato com a humanidade. E Jesus então tem que ir pelas cidades, começando na Galileia, sua terra natal, onde ele trabalha ali como rabino, e ele vai então seguindo pelas vilas da Galileia, pelas cidades da Galileia, parte para a Judéia. E ele precisa passar por todas as cidades, por todas as vilas de Israel, cumprindo assim a profecia, cumprindo o seu ministério, a sua missão de anunciar o reino de Deus em toda Israel, Galileia, Judéia, e vai culminar em Jerusalém. Ele até ainda passa em Samaria, anuncia a outros povos, anuncia a outras pessoas. Então ele tem que cumprir todo o campo de Israel. Ele vai morrer em Jerusalém, então ele precisa concluir em Jerusalém. Então, nessa sequência, o Senhor precisa cumprir de ir a todos os pontos, os cantos, as cidades, as vilas, todos os lugares de Israel. Então, aqui no capítulo 10, versículo 1, o Senhor designou ainda outros 70. Além dos 12 apóstolos que ele já tinha mandado anteriormente curar os enfermos, libertar os oprimidos e anunciar o evangelho do reino, com a unção do Espírito Santo, ele agora unge outros 70 para irem adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Como ele já sabe que precisaria de tempo para alcançar todas as cidades, e em breve ele seria preso, seria humilhado, crucificado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia, ele então antecipa esse ministério, consagrando então, designando esses outros 70 para alcançarem então aí sim todas as cidades e lugares de Israel, aonde ele havia de ir anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Então no versículo 2 ele nos diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Então a ceifa é em todo Israel, mas também já antecipa a profecia de todo mundo, de enviar os missionários, os evangelistas, todos eles batizados com o Espírito Santo, para anunciar o evangelho em todas as cidades da terra, para o mundo inteiro. E de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, todas as cidades, todas as vilas, as mais distantes, em todas elas, não deixar nenhuma de fora. Então é um desafio, é uma missão, é um trabalho, é um tratado de ir levar a todos. Tem enfermo, cure os enfermos. Tem possessos de demônios, de espíritos imundos, limpai-os, libertai-os dos demônios. Pregai o evangelho, anunciai o reino de Deus com poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão o poder do alto, o Espírito da promessa, para vos capacitar, para entender a palavra de Deus e ter poder para pregar, para ensinar, poder para ir, poder para falar. Por isso você tem que rejeitar as coisas deste mundo, deixar as coisas deste mundo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus no caminho do batismo com o Espírito Santo. A ceifa é grande, a seara é grande, ali já há cidades de Israel, seriam grandes. Então Jesus sozinho
ele não teria tempo para passar em todas as cidades, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Então Jesus está ali justificando ele mandar 70 fazer o seu trabalho. São trabalhadores, são cooperadores. Nós hoje também temos essa mesma função. Somos cooperadores na missão de Jesus de anunciar o evangelho a todo mundo, a todas as almas perdidas, a todas as almas aflitas, a todas as almas doentes, a todas as vidas, corpo, alma, espírito, ser integral, trabalhado aqui por Jesus. Batizados com o Espírito Santo, você terá poder e autoridade para ministrar sobre a vida, sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo. Todo tipo de mal, todo tipo de enfermidade, todo tipo de demônio vão sair e as pessoas serão curadas, serão libertas e verão o reino de Deus, o domínio de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus, o poder de Deus resplandecendo sobre essa terra, o conhecimento da glória de Deus enchendo toda a terra como as águas cobrem o mar. Então é isso que Jesus está dizendo, enviar obreiros para a sua colheita, para que as vidas sejam curadas, libertas e creiam e sejam assim, crendo, batizados também com o Espírito Santo, vivendo a vida que agrada a Deus, participando do reino de Deus. Estão no reino de Deus quem ouve a Deus, quem ama a Deus, quem quer obedecer a Deus e é batizado com o Espírito Santo para ter poder, para praticar, para viver essa palavra e ensinar aos seus irmãos, ao seu próximo. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então vocês vão como os obreiros para uma grande obra, para a seara, que significa todas as cidades de Israel, todas as vilas, lugarejos, não desprezar ninguém, não excluir ninguém, como cordeiros ao meio de lobos. Os lobos são os que detêm o poder religioso, poder econômico, poder político, e eles vão criar barreiras, eles vão tentar devorar os cordeiros. Eles são lobos do poder, eles são lobos da ganância, do lucro, da riqueza, das coisas materiais deste mundo, e se incomodam quando alguém com unção, com um espírito superior que vem do alto, que domina sobre a terra, quando eles estão trabalhando, estão alterando o sistema, estão mexendo naqueles que eles já oprimem, aqueles que já são dominados, aqueles que são carentes, aqueles que não vão incomodá-los no poder, mas se vem alguém que os liberta, que os cura, que transforma a sua mente, que lhes dá poder, autoridade, sabedoria, e se incomoda aos lobos do poder. E a palavra de Deus, as Escrituras, nos dizem que muitos julgarão estar prestando um serviço a Deus quando vos matarem, vão perseguir, vão prender, vão levar a concílios, vão levar a tribunais para que aquela multidão unida em torno de uma religião, ou em torno de um partido, ou em torno de uma certa ideologia, vos condenem porque vocês estão ameaçando o cargo, o salário, a posição deles. E eles acham que estão prestando um serviço a Deus, porque dizem que aquele bispo, que aquele líder, que aquele sacerdote foi colocado ali por Deus, é ele quem paga o salário, é ele quem nomeia. E se alguém disser qualquer coisa contra o seu poder, contra a sua autoridade, de que ele não tem a unção do Espírito Santo, de que ele não deveria estar ali naquela posição, eles vão matar, eles vão expulsar, eles vão excluir, vão excomungar, vão criar algum modo para preservar a sua posição, o seu poder. São como os lobos devoradores que querem aquele espaço, querem dominar aquela área e querem devorar os que cheguem ali, os que tentem viver ali ou os que os ameacem. Eles querem ser os únicos donos daquele espaço e vão mesmo matar em nome de Deus. É possível matar em nome de Deus quando Jesus vai mandar levar vida em nome de Deus. Vai levar salvação, vai levar cura, vai levar libertação. Mas estes lobos gananciosos, eles vão levar morte e vão tentar justificar, matar em nome de Deus, o que é realmente uma posição totalmente controversa, uma perversidade.
dizer que estão ali num cargo, numa posição de Deus para perseguir, para matar, para expulsar, para enfraquecer, para tornar escravos, para dominar completamente a mente, a palavra, tirar toda a liberdade em nome de Deus e justificar até mesmo matar aqueles que vão falar muitas vezes contra a liderança, vão falar muitas vezes contra aquele grupo que está ali exercendo poder, mas eles vão dizer que estão ali porque Deus permitiu. Então, na verdade, eles já usurparam o poder, já usurparam a direção, e é exatamente isso que Jesus está dizendo. Eu vou passar por isso, eles farão isso comigo e farão também isso com vocês. E se fizeram comigo, que tenho maior resistência espiritual, o Filho de Deus, o que não farão com vocês? Procurarão fazer ainda muito mais. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então, ele aqui está dizendo a respeito deste tempo urgente e que nós precisamos fazer a obra enquanto é dia, enquanto tem luz, antes do fim dos tempos, antes que essas autoridades os prendam e tentem acabar com o seu ministério. Você vai fazer a obra e não vai se apegar a lucro financeiro, a resultado. Você vai simplesmente se entregar, tomar a sua cruz e fazer a obra e levar a palavra do reino, a palavra de salvação, de cura, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios, expulsar os espíritos imundos e vai anunciar o reino de Deus. Pessoas serão libertas, serão batizadas com o Espírito Santo, não serão mais possuídas, dominadas por espíritos das trevas, espíritos do abismo, espíritos de baixo, anjos caídos, espíritos caídos, mas serão todos cheios do Espírito de Deus, o Espírito do alto, o poder de Deus, para terem vida eterna nos céus com Deus. E a ninguém saudeis pelo caminho, dando uma sensação de urgência e de que você tem uma mensagem, você tem um entendimento que os outros não têm. Muitos pararam, nós já vimos em Lucas, vemos também no Antigo Testamento, muitos momentos em que muitos pararam para contar a história, para contar o caso, contar o sinal, contar a revelação, e foram presos e perderam o seu tempo, perderam até a oportunidade do ministério, porque acabaram se envolvendo com aquelas pessoas ou acabaram sendo presas, sendo condenadas por estarem afirmando ter uma vocação dos céus, o que assusta o dominador deste mundo tenebroso, porque ele percebe que quem tem essa unção do alto tem o direito de exercer o governo, de exercer o poder, como Davi em relação a Saul, como Jacó até mesmo em relação ao seu irmão mais velho, Esaú. Se ele tinha a unção, a determinação, o desígnio de Deus, ele vai passar até mesmo do direito da primogenitura. Então, muitos direitos terrenos, humanos, carnais, materiais, vão ser suplantados pelo poder do alto, pela escolha do alto, pela unção do alto, como estava ali acontecendo com Jesus. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder do alto e possa também ser mais um obreiro nessa seara, participando da colheita para a glória de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.